Povo, vamos lá. Hoje a gente vai começar o nosso capítulo 7º, primeira parte. É o último capítulo da nossa termodinâmica A. Então a gente vai ver sobre entropia, o princípio de aumento de entropia, variação da entropia de substâncias puras, processo exentrópico, diagrama de propriedades envolvendo entropia, o questionamento do o que é entropia, né, que a gente vai analisar até os itens anteriores. Aquele ali, o que é entropia, é mais uma pergunta assim, o que isso significa na vida, na prática? É mais ou menos essa aí a pergunta. Tá bem? E as relações TdS, que é a relação de temperatura, e o ds ali é a entropiazinha. Okay? Segundo o Sengel, esse conceito de entropia, segundo o que eu entendi do Sengel, né, é uma conclusão que sai de uma abstração. Então a gente tem que começar do começo, ok? Essa integral cíclica aqui, ela vai ser o nosso primeiro objetivo. Okay? A gente precisa entender, ou ver, ou concluir, ou aceitar, ou simplesmente ter uma ideia do que essa integral cíclica do calorzinho diferencial sobre uma temperatura ser menor ou igual a zero significa. Okay? Essa desigualdade é chamada de desigualdade de Clausius, essa é uma equação, né? É a desigualdade de Clausius. O mesmo Clausius que fez aqui, ó, do capítulo anterior, a ideia, né, de uma máquina impossível que interrompe a segunda lei da termodinâmica. Como é que surge essa ideia? O que é isso que a gente está falando, né? A gente está... Esse dq é esses calorzinhos aqui, ó. Tá bem? Essas porções de calor que estão sendo transportadas dos reservatórios térmicos, elas são trocadas a partir de uma certa temperatura. Okay? Então, se a gente imaginar um reservatório térmico e um forno daqueles de fundição de vidro, para mim é um exemplo que me satisfaz, okay? De pensar em um sistema que eu posso pegar muito calor a uma temperatura relativamente constante, porque ele é um sistema que tem uma inércia térmica muito grande, porque o que tem ali dentro é uma sílica fundida, né? Então tem muita massa com capacidade térmica grande, e ainda tem um sistema de controle de temperatura com combustível. Então dá para entender aquele forno como um reservatório que nos fornece calor a uma temperatura constante. Ok? Fico em paz com isso. Se a gente quisesse saber, por exemplo, a gente poderia imaginar esse forno de vidro e imaginar, pô, ele troca uma certa quantidade de calor. E essa temperatura constante que ele está, eu vou colocar aqui como uma temperatura absoluta. E eu vou fazer a relação entre essas duas grandezas, tá? Eu vou integrar essas duas grandezas e aqui eu tenho que fazer uma integral num ciclo. Então, é melhor vir aqui, por exemplo, o que Sengel traz, né? Se a gente pensar nessa máquina aqui fazendo um ciclo e nessa aqui fazendo os seus ciclos também, a gente vai concluir, ou né, a gente vai chegar lá, a situação onde a gente vai concluir que esses calorzinhos infinitesimais, sendo divididos pelas suas temperaturas de fronteira termodinâmica, ok? Elas vão resultar ao longo de uma integral que vai fechar o ciclo, elas vão resultar menor ou igual a zero. Ok? Vamos lá, fé. Às vezes é necessário para a ciência também, né? Vamos lá, vamos por partes. Ok? Essa integral ela pode resultar igual a zero se o sistema completar um ciclo, se todos os sistemas forem internamente reversíveis. Ok? Aquela integral ali vai dar igual a zero no sistema cíclico. Por que no sistema cíclico eu estou insistindo com isso? Porque
a gente pode fazer esse sistema, por exemplo, esse aqui. A gente pode visualizar ele se deslocando aqui, expandindo o pistão. Ok? Ele vai expandir o pistão em metade do ciclo dele, né? Recebendo uma certa quantidade de calor dQ numa temperatura T. Ok? Então ele recebe calor. Então essa grandeza vai ser positiva na expansão do cilindro. Okay? Na contração do cilindro, se a gente comprimir esse cilindro, e aqui a gente está falando de sistemas reversíveis, apesar que esse aqui não é exatamente, mas vamos considerar que ele é reversível, se essa parte ali, se a gente fizer uma compressão quase estática e fazer uma transferência de calor daquelas extremamente lentas, com diferenciais de temperaturas absolutamente pequenos, a gente conseguiria devolver o calor para a fonte dele. Okay? Então, se a primeira grandeza foi positiva na expansão, né, na primeira etapa do ciclo, na segunda etapa do ciclo, ele vai ser negativo. Ok? Então, um ciclo vai ter metade positivo, metade negativo. Se for ideal, vai ser igual a zero. Ok? É essa a ideia. Vamos lá. Ó, no retorno, deixa eu ler aqui, ó. Na expansão do sistema, o sistema entre aspas ali, que é esse aqui, ok? Na expansão do sistema, esse recebe calor positivo através da sua fronteira na temperatura absoluta, e no retorno do sistema, esse calor vai ser negativo, que é o que eu tinha comentado. Essa temperatura ela tem que ser absoluta, tá? Ela tem que ser absoluta. Se a gente não analisar isso aqui em temperatura absoluta, a gente não está fazendo nada certo. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente pode partir de um balanço de energia nesse sistema combinado. Estamos montando a ideia ainda. Ok? Então, esse sistema combinado ele tem o quê? Ele tem um ciclo reversível. Tá? Ele tem um dispositivo cíclico reversível. E ele tem esse sistema aqui, ó, que a única coisa que esse sistema faz é receber o calor e gerar um trabalhinho extra. Ok? Essa fronteira aqui do sistema combinado estará trocando calor apenas com um reservatório térmico. Né? Nós que temos uma boa memória lá do capítulo 6, já deve dar um ruim, já deve dar uma angústia. Né? Então vamos lá. Mas tudo bem, vamos lá fazer então o balanço de energia nesse sistema combinado. Então a gente tem a quantidade de trabalho infinitesimalzinha sendo gerada, ok? Que no caso é a soma, tanto da parte reversível quanto da parte aqui do sistema. E a gente tem uma quantidade de calor recebida e a gente pode ter uma variação de energia total dentro dessa fronteira. Ok? Então tá de boa por enquanto, né? Isso aí tá ok. Quer dizer, a variação de energia total. Se a gente pegar... tem grandezas a ser resolvidas aqui, né? Vamos trazer mais um elemento. Da aula passada, a gente viu que nesses sistemas que são internamente reversíveis, e talvez externamente reversíveis também, porque aqui até a troca de calor com as fontes de energia são reversíveis, a gente pode citar, a gente pode pensar, imaginar uma transferência de calor isotérmica. O que para mim me liga todos os sinais de alerta. Fala isso, porque é uma ideia estranha. Daí, para aliviar o nosso coração, a gente pode pensar, não, mas eu coloco ali um infinitesimal zico aqui, ó, só para dizer que tem uma diferencinha e infinitesimal, e daí eu vou ter uma transferência de calor infinitesimal num tempo infinito. Ah, tá, não, daí tudo bem. Né? Se é com tanto... Ok? Então, e nesses casos, a gente consegue lá, a gente conversou na aula passada,
que essas máquinas térmicas elas não eram função da quantidade de calor trocado. Elas eram, no fim das contas, função apenas das temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Porque é a única coisa que limita esse tipo de equipamento idealizado reversível. Ok? Porque ele tem tempo infinito para trocar o calor que ele quiser. Ok? Mas ele vai fazer essa troca de calor limitada a uma certa temperatura da fonte. Beleza? Então vamos lá, com amor e carinho. Com esse elemento novo aqui, ó, a gente pode fazer uma alteração na equação que a gente tinha desenhado. Porque aqui, ó, tem esse calorzinho infinitesimal R ali, que ele está presente aqui também. Então a gente pode rearranjar as coisas ali, ok? Que vem dessa ideia aqui. Essa aqui que eu rabisquei é a da aula passada. Por relação a gente pode ver que assim, ó, eu teria calor quente em cima, temperatura quente em cima, calor frio embaixo, temperatura fria embaixo. E esse aqui eu poderia passar para lá, e esse aqui eu poderia passar para cá, vocês já entenderam, né? Só estou deixando extremamente explícito. Não custa nada. Então, ó, a gente vai... Isso aqui só é possível para o dispositivo cíclico reversível, porque este absurdo aqui é apenas reversível. Ok? Então vamos lá. Daí a gente pode remontar aquela equação, ok? Com isso aqui. E daí a gente tem então a equação com uma nova cara. Aí a gente pega este equipamento, esse sistema que tem essa equaçãozinha governante aqui de balanço de energia, e bota para rodar. Essa nossa ideia, esse conceito, a gente bota ele para rodar. Daí então, esse dispositivo cíclico reversível, ele vai fazer trocentos ciclos, vários quantos eles quiserem, completos, enquanto que esse aqui que a gente está chamando de sistema, vai fazer apenas um ciclo, uma ida e uma volta. Se a gente pega essa equação aqui e faz ela operando num ciclo, certo? A gente não tem mais, a gente passa a não ter mais o calorzinho infinitesimal, a gente passa até agora uma quantidade infinita de calor, perdão, não de calor, de trabalho, o ΔC, o WC, que é a soma desses dois aqui, ok? A gente passa a ter então o completo. E essa variável aqui, ó, ela vai ser igual a zero, porque energia é uma propriedade do sistema, né? Tanto é que na tabela está lá tabelada energia interna. Okay? Então, a tabela, a propriedade, ela vai depender apenas dos seus estados termodinâmicos. Então, se a gente sai de um estado termodinâmico e vai para um outro estado termodinâmico, e depois a gente retorna para o mesmo estado termodinâmico, a propriedade volta para o mesmo ponto de partida. E daí a gente tem que a variação dela é igual a zero. Okay? A propriedade não varia no ciclo. Okay? Não varia. Então, no fim das contas, a gente vai resultar, então, ficou mais organizadinho aqui, que é aquela relação ali, aquela quantidade de trabalho gerada ali naquelas duas máquinas, ela seria o valor TR da temperatura do reservatório de alta multiplicado pela integral cíclica de todos aqueles calorzinhos infinitesimais dividido por T. Ok? Daí, vamos analisar. Esse sistema, ele já é estranho. Ele já nasceu errado, né? Se ele tivesse sido cortado aqui, tudo bem. A gente ia ter isso aqui fosse um reservatório, né? Mas não é o caso. Então isso aqui, esse sistema é um sistema que viola o princípio de Kelvin-Planck. Porque ele troca calor apenas com um reservatório térmico e gera uma grandeza, uma quantidade finita ali de trabalho. Okay? Isso não rola. Não vai acontecer.
Então, olha, eu vou ler o que o livro diz, tá? Eu parei para pensar bastante sobre isso aqui. O que se pode fazer, né? Então a gente pode entender que no balanço de energia feito inicialmente, a grandeza WC, ela não pode ser uma saída de trabalho e, portanto, ela não pode ser uma quantidade positiva. Quando eu li não pode ser uma saída de trabalho, eu pensei, então ela poderia ser uma saída de calor. Será que não? O calor que sai é negativo. E ele combina, ele não pode ser uma quantidade positiva, então o calor que sai sendo negativo tá ok, né? Só que nem o Senjo, nem outros livros que eu fui analisar, eles davam melhores explicações do que isso. O Senjo foi o que mais se dedicou nessa etapa aqui, ok? Que é o que eu considero ali. Mas é só dar uma pensada, tá? Então eu penso que o que falta para respeitar Kelvin Planck seria uma saída de calor negativa, tá? Como se isso aqui fosse o reservatório térmico, certo? A baixa temperatura, que ele estaria trocando calor delta dQ na temperatura T, ok? Mas não vem ao caso. Não vamos pirar por esse lado, não, ok? Então, ó, WC não pode ser uma quantidade positiva, então só resta para ele ser negativo. TR é uma temperatura absoluta. Então a gente sabe que todas as temperaturas absolutas, todas as escalas de temperatura absoluta, elas têm o fundo da escala em zero, né? Seja 0 Kelvin ou 0 Rankine. E então o TR é uma grandeza positiva. Existem duas formas de a gente respeitar esta igualdade. Ou dizendo que essa grandeza é zero, ou dizendo que essa grandeza é negativa. Okay? Por isso que a gente carrega essa inequação, esse sinal aqui de menor igual. Okay? Aquela grandeza ali, ela será ou igual a zero, ou menor do que zero, para ser positivo. Okay? Essa desigualdade é válida para todos os tipos de ciclos termodinâmicos reversíveis e irreversíveis, incluindo os ciclos de refrigeração. Agora que a gente já viu, pelo menos, né, de onde é que isso aqui vem, ou por que isso aqui é negativo ou zero, a gente vai tentar usar ou pensar a respeito. Okay? Olha lá, Sengel diz: se não ocorrem irreversibilidades no interior do sistema e no dispositivo cíclico reversível, então o ciclo pelo qual o sistema combinado passou é internamente reversível. Como tal, ele pode ser revertido. Okay? Se considerar isso aqui reversível também. No caso do ciclo reverso, todas as quantidades têm a mesma magnitude, mas com sinal oposto. Então eu troquei todas as flechas para amarelo ali, ok? Assim, o trabalho WC, que não poderia ser uma quantidade positiva no caso normal, ele não pode ser, dessa vez, uma quantidade negativa no caso reverso. Ok? Daí, dessa forma, só resta para os ciclos combinados que são internamente reversíveis, só resta ao WC ser igual a zero. Por quê? Antes, ele não poderia ser positivo, certo? Ele não poderia ser positivo. Agora, ele não pode ser negativo. Então, a única coisa que resta para ele é ser igual a zero. E daí, os caras que pensaram, olha, imagina os caras lá nos anos 1980 e pouco. Às vezes eu tento imaginar a situação, sabe? O Clausius, que fez isso aqui, está escrito no livro ali, ele morreu em 1888. Né? Para mim é uma data que eu gravo fácil, porque é 100 anos, é na data da abolição da escravidão no Brasil, né? E isso, eu acho essa data relevante. Fomos últimos, né? O último país do mundo a manter a escravidão como algo legal.
Mas enfim, esse senhor que morreu lá em 1888 pensou em todas essas coisas, acredito que a partir de exercício mental, porque não tem como fazer de outra forma. Nada disso aqui é possível. Nada. É tudo coisa idealizada. Ok? E daí esse senhor aí concluiu que nesta integral cíclica, esta grandeza aqui, integrada numa linha internamente reversível, tá? Então a gente vai fazer essa integral ali dentro desse ciclo reversível. Essa grandeza, que a gente nem tem nome para ela ainda, ela vai ser igual a zero. Quando integrada, ela tem que ser igual a zero. Quando integrada num ciclo reversível de um ciclo, quando integrada numa integral cíclica em um ciclo internamente reversível. Ok? Daí vamos lá. Temos uma integral cíclica que resulta igual a zero. Que grandezas que fazem isso? E que grandezas não fazem? A gente já viu lá em algum capítulo, talvez o 5, quando a gente está falando lá de balanço de energia, que é muito interessante que a integral cíclica do trabalho não seja igual a zero. Porque isso significaria que todo o trabalho que a máquina nos forneceria em uma etapa do ciclo, ela teria que receber de volta, ou ela tiraria da gente na parte quando ela fechasse a outra metade do ciclo, ok? Então, não é o que acontece. A gente tem carro andando, fazendo trabalho, então a gente tem que a integral cíclica do trabalho não é igual a zero. O calor também não, ok? Porque conforme o ciclo, tem ciclo que não devolve a mesma quantidade de calor que foi aquela que a gente entregou, ok? Talvez porque fez um trabalhinho no meio, né? E a conservação da energia diz que as coisas são assim. Mas se a gente analisar isso aqui, ó, tipo o volume específico é uma certa quantidade de massa fixa que a gente expande e completa depois um ciclo retornando, né? Então primeiro a gente expande, depois a gente retorna, a gente consegue voltar para uma mesma condição da mesma massa estando fechada dentro daquele mesmo volume. Então a gente vê que, e disso aqui também, né? Porque porque a energia é uma propriedade, ou melhor, propriedades têm variação zero se retornarem para o mesmo ponto de partida. Então, propriedades vão se comportar desta forma, aonde a sua integral cíclica vai dar igual a zero. Ok? Ela vai voltar exatamente para o mesmo ponto que ela estava inicialmente, e a propriedade volta para onde ela estava. Ok? Então, ó, a entalpia dentro de um ciclo de refrigeração, ela também sai do estado 1 em uma certa condição, é modificada ao passar pelos outros estágios, ok? E volta para o mesmo ponto 1, ok? Quando completa o ciclo. Então a gente pode ver que ao completar ciclos, propriedades têm a sua integral cíclica igual a zero, ok? E daí a gente pode observar então que esta grandeza de que sobre T, quando operando num ciclo internamente reversível, apenas quando atuando num ciclo internamente reversível, ela é uma propriedade. Okay? Ela é uma propriedade na forma diferencial. E a gente chama, o Sr. Clausius aqui, ó, em 1865, chamou essa propriedade de entropia. Super legal, né? Daí agora a gente tem que, então, a entropia diferencial, na sua forma diferencial, ela é o calor diferencial trocado dividido pela temperatura da fronteira termodinâmica quando operando num ciclo internamente reversível. E a unidade dessa fofura é kJ por kJ Kelvin.
como indica, né, as unidades disso aqui, que é kilojoule, Kelvin. Ok? Então a gente tem uma propriedade agora. Propriedade de entropia. Então temos dois tipos de entropia, temos também dois tipos de entalpia, né? A gente tem a entropia total, extensiva, que é a letra maiúscula, que a gente tem a unidade de kilojoule Kelvin. O H maiúsculo lá da entalpia é kilojoule, é só kilojoule, tá? É o H maiúsculo. E o S, que é a entropia específica, é uma unidade, é uma grandeza intensiva, tem unidade de kilojoule por quilograma Kelvin, ok? O Kelvin está dividindo ali também, então talvez se tem gente que se agoniaria, mas eu pensei nisso e não quis pôr, porque geralmente eu não vejo, mas é dividido então pelos dois ali, tá? É uma propriedade então intensiva, kilojoule por quilograma Kelvin, e a entalpia específica, né? Também lá, já que eu citei a entalpia, é o H minúsculo, que é kilojoule por quilograma. Então, quando a gente está falando então de propriedades intensivas, a gente divide pela massa, ok? Ali a gente fica feliz e dá tudo certo. Geralmente o contexto nos deixa explícito de qual que a gente está falando, tá? Então, se é específica ou a entropia total. E a integral d que t representa a variação de entalpia apenas quando é realizado ao longo de uma trajetória internamente reversível entre dois estados. Ok? Daí vamos lá, um caso especial, processos de transferência de calor isotérmico e internamente reversível. Minha cabeça falou na hora essa frase me dá um ruim. Daí eu lembrei de um videozinho aqui, tá? Nada a ver com entropia, tá? Se quiserem ver, bem legal. Tá? Caso alguém fale, professor, fala assim, tá errado. Tá? Vai lá ver. Tudo bem que eu escrevi aqui, né? Mas eu escrevi o que a minha mente falou. Okay? Então tá. Esse é um caso similar ao de transferência de calor quase estática, onde a gente tem que usar o artifício ali, né? De que a gente troca calor com um diferencialzinho absurdamente pequeníssimo de temperatura para uma fonte quente que tem uma inércia térmica tão absurdamente gigantesca que não vai mudar de temperatura quando a gente fizer uma transferência de calor. Ok? É só o caso do forno, já que eu falei dessa fonte de novo. Não, não é só forno que tem isso. Sistemas que têm mudança de fase também acontecem dessa forma. Se a gente parar para pensar que a água que ferve numa chaleira é o refrigerante da chaleira que está sobre o fogo, a água está fervendo a uma temperatura constante. Então a gente poderia utilizar aquela água que ferve a temperatura constante como se fosse um reservatório térmico a temperatura constante. Ok? Então sistemas com mudança de fase também se encaixam dentro dessa regra. Substâncias puras, tá? Enfim, não vamos pirar. Vamos lá, copiei de Sengel. Você deve lembrar que os processos de transferência de calor isotérmico são internamente irreversíveis e impossíveis, tá? Mas tudo bem. Assim, a variação de entropia de um sistema durante um processo de transferência de calor isotérmico e internamente reversível pode ser determinado pela equação a seguir. Okay? Então a gente tem que a variação de entropia do ciclo operando internamente reversível de 2 até 1 ou de 1 até 2 a gente pode dizer então que ele troca calor daí numa temperatura T0 dada qualquer ali, né, na fonte quente. Se essa temperatura é constante, porque é o que está acontecendo, né, e a gente está num processo isotérmico aqui, né, cadê isotérmico? Então isotérmico até zero. Essa temperatura pode sair da integral. E a gente fica então com a variação de entropia sendo a integral de 2 para 1 do calorzinho infinitesimal, que vai dar o calor total, tá?
dividido pela temperatura da tal fonte que está trocando o calor de forma isotérmica. Ok? Eu só botei essa equação aqui porque o livro coloca, né? E também porque ela é particularmente útil para a gente determinar as variações de entropia de reservatórios de energia térmica que podem absorver ou fornecer calor indefinidamente a temperaturas constantes. Porque parece que a gente está falando de um absurdo, né? De um exercício absurdo. Né? Mas não. Apesar dos trocentos absurdos que existem, né, quando a gente fala dessas questões de termodinâmica que são muito idealizadas, a gente consegue imaginar esses fornos ou esses sistemas bifásicos trocando calor a temperatura constante. E eles são associados, então, a uma variação de entropia. Tá? Já ia dar spoiler aqui. Ok? Ok? Eu tô super ok. Vamos lá. Botei figurinha aqui, ó. Então, reservatório trocando calor ali é 1200 Kelvin. Tá? E o calorzinho flui lá para os 600 Kelvin, porque o calor flui naturalmente das fontes de alta temperatura para baixa temperatura. Daqui a pouco a gente vai ver o porquê desse naturalmente, né? Mas trocando ali, né, a gente mandando 100 kJ de um reservatório para outro, a gente tem que a fonte quente, ela passa por uma redução de entropia. Uma redução de entropia equivalente ali, ó, 0,083 kJ para cada Kelvin. Estranho falar isso, né? Mas é isso aí. Kelvins que Kelvins, esses Kelvins aqui. Ok? E a fonte quente, ela vai ter um acréscimo de entropia. Ok? De quanto? De 1,66 kJ para cada Kelvin que está ali. Ok? No fim das contas, se a gente parar para pensar qual é a variação de entropia deste sistema, ok? A gente vai ter uma quantidade positiva de entropia gerada. Porque sim, porque é isso que a natureza faz. O universo só sabe aumentar a entropia. Ok? Vamos lá, ler coisa importante aqui. Observe que a variação de entropia de um sistema durante um processo isotérmico internamente reversível pode ser positiva ou negativa. Esse sistema isotérmico internamente reversível, esse sistema aqui também. Ok? Dependendo da direção da transferência de calor. A transferência de calor para um sistema aumenta sua entropia, enquanto que a transferência de calor de um sistema diminui. Na verdade, a perda de calor é a única forma pela qual a entropia de um sistema pode ser reduzida. Ok? Daí, a gente tem que passar a treinar nossa mente e pensar o que é o nosso sistema de análise. Né? Daí a gente começa a pirar. Daí talvez a gente considere, poxa vida, será que a minha geladeira... Pô, bacana, eu estou tirando o calor de dentro da minha geladeira. Né? Maravilha. Então eu estou diminuindo a entropia da minha geladeira. Então eu estou contribuindo com o universo, eu estou diminuindo a entropia do universo de forma alguma. Mas de forma alguma. Porque se a gente analisar, se a gente expandir um pouco o que a gente entende como sistema e considerar, por exemplo, o ar da cozinha onde essa geladeira troca calor, a gente vai ver que, no geral, tá, no fim das contas, a quantidade de entropia reduzida da geladeira é menor do que a quantidade de entropia aumentada fora da geladeira. Então, no fim das contas, quando a gente consegue expandir o nosso sistema suficiente para dar conta de englobar tudo que a gente deveria estar analisando, né, a gente conclui que a entropia aumenta. Sempre. Ok? Sempre. Quando a gente tem sistemas cada vez maiores.
Vamos lá, variação de entropia durante um processo isotérmico, tá? Simplinho, de boinha, um arranjo pistão-cilindro contém uma mistura de água líquida e vapor a 300 Kelvin, ok? E durante um processo a pressão constante, 750 kJ de calor são transferidos para a água. Como consequência, a parte do líquido do cilindro é vaporizado, determina a variação de entropia da água durante o processo. Ela continua na sua temperatura de 300 Kelvin constante, recebeu 750 kJ ali, então ela teve um aumento ali, né, já que ela recebeu calor, ela teve um aumento de 2,5 kJ Kelvin. Ok? Princípio do aumento da entropia. Vamos lá. Partimos da desigualdade de Clausius. Ok? Daí, a gente pode fazer essa integral cíclica neste processo que tem uma etapa irreversível e uma etapa reversível. Ok? Então, aqui, como está aqui, ó, uma etapa de 1 para 2 irreversível e uma etapa de 2 para 1 reversível. Ok? Vamos lá. E isso continua sendo menor ou igual a zero. A gente tem aqui, ó, que essa quantidade de QT operando num ciclo internamente reversível é igual à variação ao ds de entropia. Ok? Como a gente já integrou esse negócio aqui, a gente não vai chamar mais de ds, a gente chamaria talvez de um ΔS, porque já foi integrado. Okay? Ele não é mais uma grandezinha infinitesimal. Então a gente tem esse ΔS que vem dessa integração. Ok? E daí, se a gente reorganizar a equação, a gente vê que a variação de entropia, o S2 menos o S1, sempre vai ser maior ou igual do que essa grandeza dQt, dQ sobre T. Ok? Então, a gente tem que a entropia sempre aumenta, ok? Exceto se a gente estiver num ciclo reversível. Se os dois ciclos fossem reversíveis, daí a gente teria o sinal de igual válido. Okay? O sinal de igualdade seria válido. Como existe uma etapa irreversível, o maior está ali para assegurar que se encaixa também. Eu lembro que na minha prova de termo, que foi um pavor, um pânico, meu Deus, né? Um horror. Eu lembro que eu não aceitei isso aqui. Não. DQ sobre T não faz o menor sentido. Não tem como ter uma troca de calor sem ter uma diferença de temperatura. Daí o que eu fiz? Eu fui lá e corrigi o formulário. Ou sei lá se era o formulário ou não. Ou era a única forma que eu achava que poderia fazer minimamente algum sentido. E eu botei um deltinha ali do lado, né? Que mal tem. Meu professor foi bem enfático em dizer que não. É só T, tá? É só T. Que temperatura é essa? É a temperatura de fronteira. Ah, professor, que fronteira? Do que a gente está falando, né? Pois é. Eu também não sei explicar essa fronteira exatamente. Eu imagino ela. Eu imagino ela como... Eu forço a minha imaginação a aceitar, sabe? Que a minha transferência de calor teria, assim, sei lá, uma... Aqui, ó, a gente pode modificar a inequação para colocar uma igualdade se a gente considerar um termo de geração de entropia. Ok? Daí a gente pode falar, não, a tua variação de entropia ela é igual ao calor integrado de 1 para 2 e de 2 para 1, sei lá, né? Sobre T, essa tal temperatura de fronteira. Se a gente somar a geração de entropia. Daí a gente dá certo. Porque daí essa geração de entropia pode, em alguns casos, ser zero.
daí volta a combinar com o igual que tinha ali antes, tá? Então fica tudo certo. Daí, o Sengel fala que a variação de entropia de um sistema isolado vai ser maior ou igual a zero. Por quê? Por quê? Porque a única forma que um sistema tem de ter a sua entropia reduzida é através de uma transferência de calor, de uma saída de calor. Tá? O calor tem que sair desse sistema para fora dele. Se esse sistema for isolado, essa opção não existe. Ok? Não existe essa opção de troca de calor. Então, qualquer coisa... Então, não vai ter nada que possa reduzir aquela quantidade de entropia. Tá? Agora, se ele for um sistema irreversível, vai ter um monte de oportunidades ali de aumentar a entropia. Ok? Mas nenhuma de reduzir. Porque não vai ter transferência de calor porque ele está isolado. Ok? Essa é a ideia. Daí aqui é onde a gente começa a ter que, né, o que eu falo, dei o exemplo ali da geladeira, que a gente tem que começar a dar uma pirada, né? E analisar, poxa vida, mas o meu sistema, eu poderia incluir, quando eu quiser pensar, né, no geral, eu tenho que englobar a vizinhança dentro do que eu chamo de sistema, ok? Daí a gente começa a expandir cada vez esse nosso horizonte mental aí, né? E a gente vai englobando daí as interferências que a gente faz no mundo, na nossa vizinhança, né? E a gente vê que o que a gente só faz na vida é aumentar a entropia. Ok? E o universo? E o universo? O universo, o Sengel fala que é um sistema isolado. Né? Eu acho que eu concordo. Né? Tipo, a gente vai trocar calor para fora do universo? O que tem fora do universo? Né? Não tem. Não tem, não há. Não há o fora do universo, a princípio. Né? Então, o universo é um sistema que expande, é um sistema fechado que expande. Né? Porque ele está expandindo, o tempo está dilatando, sei lá o que o tempo não, né? O espaço, sei lá o que. Coisas da relatividade que eu não, jamais vou me meter a ensinar. Mas ele expande limitado. Então, nosso universo, no fim das contas, também é um sistema isolado. Okay? Aqui, ó, um processo ele deve avançar na direção compatível com o princípio do aumento da entropia, ou seja, a geração de entropia ela deve ser maior ou igual a zero. Ela deve. Dentro do teu sisteminha, a entropia pode reduzir? Pode. No geral, quando você englobar a vizinhança desse teu sisteminha, a entropia vai ter reduzido? Não. Não rola. Ok? É por isso que falam que a entropia ela é como se fosse a seta do tempo, a direção do tempo do universo, sabe? Porque é ela que indica que algumas coisas não voltam. Algumas coisas não vão rebobinar e voltar para trás, sabe? Não vai. As coisas têm um sentido. Qual o sentido? O de aumento de entropia. Ok? É por isso que a entropia tem essa questão, às vezes, meio filosófica aí também. Ok? A entropia é uma propriedade que não se conserva e não existe um princípio de conservação de entropia. A entropia é conservada apenas durante os processos reversíveis idealizados e aumenta durante todos os processos reais. Não é porque não existe uma conservação de entropia que a gente não pode fazer um balanço de entropia. Tá? A gente pode. Daí, geralmente, em um balanço de entropia, se a gente pega um equipamentozinho e, tipo, vou considerar entradas e saídas. Tá? Na saída, a gente tem que colocar um termo de geração de entropia. Porque senão a igualdade simplesmente não fecha. A entropia que entra num sistema irreversível,
é menor do que a entropia que sai desse sistema irreversível, se não houver troca de calor para fora, né? Tem esses Cs aí. Se não houver transferência de calor para fora, ok? Mas haverá uma geração de entropia, ok? Porque a geração de entropia ela tem que ser maior ou igual a zero. Os desempenhos dos sistemas de engenharia é degradado pela presença de irreversibilidades. E a geração de entropia é uma medida das magnitudes das irreversibilidades presentes durante um processo. Durante meu doutorado, eu pude estudar uma grandeza chamada exergia, que eu vou deixar vocês aí extremamente curiosos, né, para vocês pegarem o janeiro de vocês aí e ler o capítulo 8 do Senja, porque é muito legal, e dar uma analisada nessa grandeza exergia, ok? Eu não vou falar muito dela, mas se a gente olhar aqui, ó, primeira vez que eu olhei para esse negócio, pensei, então isso aqui é entalpia menos entropia, grosseiramente, né? Porque tem até um T0 multiplicando ali. Mas mais ou menos, mais ou menos. Entalpia eu olho e penso, bem feliz, bem tranquilo. Eu consigo realizar trabalho com entalpia. Então, eu gosto, acho bacana, quero mais entalpia, bacana. Quando a minha turbina recebe bastante entalpia, tá ótimo para mim, né? Só que se esse meu sistema gera muita entropia, daí ele é um sistema meio porquinho, meio ruinzinho, né? Daí eu não tô mais tão feliz. Por sinal, eu tô achando que isso aqui era para ser um sinal de menos, tá? Não, tá aqui. Aí, já achei. É esse aqui, ó. É 1 menos o 2, 1 menos o 2. Tá aqui já bonitinho. Ok? E o que isso aqui está me representando? O que a exergia representa? Ela representa o nosso potencial máximo teórico de realização de trabalho. Ok? Não vou pirar aqui, mas é como se a gente plugasse máquinas de Carnot em tudo, tá? Em todos. Eu tenho um potencial aqui, eu tenho um combustível aqui para queimar. Deixa eu pegar minha máquina de Carnot aqui, a gente bota esse combustível nessa máquina de Carnot e o trabalho que essa máquina gerar vai ser a exergia, tá bem? Mais ou menos assim. Então é o potencial teórico máximo. A entropia, então a gente pode analisar aqui que o aumento da entropia diminui esse meu potencial de realização de trabalho. Diminui, ok? Então não é uma boa. Não é uma boa ter essa grandeza aí, ok? Vamos lá. Geração de entropia durante processos de transferência de calor. Uma fonte de calor a 800 Kelvin perde 2.000 kJ de calor para um sumidouro. Um deles a 500 Kelvin e o outro deles a 750 Kelvin. Determine qual processo de transferência de calor é mais irreversível. Quanto maior for o delta, pior. Sempre. Quanto maior for o delta, pior. Então, a gente pode ver aqui, ó, 2.000 negativo dividido por 800 é a entropia gerada aqui neste processo de transferência de calor, ok? E os mesmos 2.000 chegando no de 500 vai ter, aqui é uma redução de entropia, né? Porque o calor saiu. Aqui o calor está entrando, então vai ser um acréscimo de entropia. Daí a gente tem então aqui um crescimento da entropia, ok? O líquido disso, dessa entropia, é 1,5 kJ Kelvin. Beleza? Se a gente faz a mesma conta ali para o outro caso,
com o sumidouro ali, ó, o sumidouro agora a 750 Kelvin, daí a gente tem uma geração de entropia bem pequena, comparado àquilo que foi reduzido na outra, mas ainda assim positivo, ok? Então, conforme a gente faz transferências de calor com diferenças de temperaturas cada vez menores, a gente diminui as irreversibilidades, ok? Nessa ideia aqui de que a entropia consome a minha capacidade de realização de trabalho máximo, eu diminuir as irreversibilidades, inclusive por transferência de calor, é uma forma de eu manter o meu potencial de realizar trabalho com a minha energia. Okay? Vamos lá. Isso tem consequências práticas? Tem. Se a gente tiver muita grana, a gente pode comprar um baita de um trocador de calor e trocar calor a uma temperatura muito mais parecida com a da nossa fonte quente. E daí a geração de entropia é menor. Agora, se a gente não tem grana para isso e o nosso trocador de calor é meio ruinzinho, a gente vai precisar de um ΔT bem grande para realizar essa transferência de calor. Ok? Daí a geração de entropia é bem grande. E a nossa destruição de exergia bem grande também. E a nosso potencial de realização de trabalho reduzido. Variação de entropia de substâncias puras. Entropia é uma propriedade, tá? Como entalpia, volume específico, densidade, viscosidade, Prandtl, viscosidade cinemática ou qualquer coisa. O valor de propriedade depende apenas da definição do seu estado termodinâmico. Quaisquer duas propriedades independentes são suficientes para se definir o estado termodinâmico de uma substância pura. Se a gente está falando de mistura, coisa é outra. Se a gente está falando de ar úmido, a gente precisa de mais umazinha, daí a gente precisa de 3, tá? Que daí a gente vai precisar da umidade relativa, alguma coisa assim, tá? Mas quando a gente está falando de substância pura, duas propriedades independentes quaisquer resolve o nosso estado termodinâmico. Ok? Então aqui, ó, bonitinho, como a gente trabalhou com entalpia, mesma forma que a gente trabalhou, tá? Com as outras propriedades, a gente trabalha com a entropia também. Um novo gráfico aí, né? Que é o gráfico de temperatura e entropia. Eu não tenho muita familiaridade em trabalhar com esse gráfico, porque a minha vida inteira eu trabalhei com pressão e entalpia. Eu gosto, a minha cabeça funciona em base de entalpia, assim, né? Talvez é porque eu sempre trabalhei com ciclos termodinâmicos, então entalpia eu aceito, entendo, faço pressão também, né? Então eu acho que no meu começo de formação aí eu me apeguei mais ao pressão e entalpia. Ok. Vai do gosto do freguês, beleza? Tem quem gosta do temperatura e entropia aí também. Vamos lá, variação de entropia de uma substância em um tanque. Peguei Pythonzinho, porque a gente tem que se habituar a ele. Um tanque rígido ali, ó, contém 5 kg de refrigerante R134A, que inicialmente está a 20 graus Celsius e 140 kPa. Vamos olhar aqui já, ó, 20 graus Celsius está aqui, 140 kPa está ali embaixo. Ok? O refrigerante é resfriado enquanto é agitado até a sua pressão cair a 100 kPa. Aqui. Ok? Deixa eu deixar bonitinho aqui também. Determine a variação da entropia do refrigerante durante o processo. Como ele fala que é um tanque rígido, tá? E a massa é a mesma, a massa não variou, então o volume específico é o mesmo. É os mesmos metros cúbicos por quilograma, tanto no estado 1 quanto no estado 2. Então é essa aqui a segunda propriedade independente que a gente vai trabalhar. Ok? Pressão e volume específico. Aqui foi o que? Pressão e temperatura. Beleza? Mesma coisa, dá uma olhada aí como é que faz. Já falei isso aqui 300 vezes, tá? Deixei umas anotações aí de coisa que o Cuprop não gosta. Ok? E é isso aí. Tá anotadinho, bonitinho. Daí tem uns resultadinhos aqui legais. Ok? Determine a variação da entropia do refrigerante durante o processo.
a entropia do refrigerante diminuiu, ok? Porque ele perdeu calor, ok? É isso? É resfriado, ele perdeu calor, a entropia dele diminui, beleza? Sugiro que vocês façam no Colab, tá? Caso queiram começar. Gosto muito. Foi uma sugestão aí de um colega de vocês, eu não conhecia. Gosto. Tá aqui a mesma respostinha. Ok? Processos isentrópicos. Processos isentrópicos são aqueles que a entropia não muda. Ok? Então, se a gente tem uma máquina isentrópica perfeita reversível, a entropia do estado 1 vai ser igual à entropia do estado 2. E isso, às vezes, nos ajuda a definir um estado termodinâmico. Nem que seja um estado termodinâmico idealizado. Depois a gente vai lá e faz o quê? A gente bota um coeficientezinho de ajuste ali, né? Que seria a tal da eficiência isentrópica. Né? Quão próximo do ideal é esta máquina? Ela tem uma eficiência isentrópica de 85%. Então ela é 15% pior do que o caso ideal. Né? E por aí a gente vai modelando as termodinâmicas e vai ficando acessível. Expansão isentrópica do vapor é uma turbina. Pythonzinho aqui, só que cortei algumas coisas, tá? Mas é o mesmo programa, absolutamente o mesmo. Abri o mesmo, fiz, tá? Então, esse meu começão aqui, ó, tá sempre aqui. Esse meu troço aqui tá sempre aqui, sempre aqui, sempre aqui. Então eu vou reciclando, tá? As ideias aí, os negócios e a coisa vai dando certo. Ok? Então lá, os estadinhos estão ali. Vapor de água entra uma turbina diabática a 5 megapascal e 450 graus Celsius. Tem que lembrar que Python, o cuprop no Python só funciona na base do Kelvin. Então tem que somar o mais K ali, que é para somar o mais 273,15. E ele sai a uma pressão de 1,4 megapascal. Determine o trabalho produzido pela turbina por unidade de vapor se o processo for reversível. Se o processo for reversível, a entropia é a mesma, do estado 1 para o estado 2. Daí ali a gente definiu o segundo propriedade do estado 2 para definir então o estado termodinâmico do estado 2. Ok? Daí está aqui o Senjo, respostinha do Senjo e a nossa respostinha aqui. Ok? Isso aí. Diagramas de propriedades envolvendo a entropia. Então, num gráfico TS aqui, ó, se a gente pegar, né, entropia é um produto, né? É como se a gente estivesse dividindo esses retângulozinhos aqui, né? Então é um produtinho. Então a gente pega o produto, a unidade do que está aqui em cima, que é, deixa eu até escrever, que é Kelvin aqui, né? Aqui a unidade é Kelvin e aqui a unidade é kJ Kelvin, porque é o S maiúsculo, ok? Se a gente multiplica Kelvin por kJ Kelvin, sobra o quê? Sobra kJ, que é a unidade do quê? De calor, ok? Então, ó, até da equação anterior lá atrás, cadê ela? Espera que eu vou atrás dela. Pera aí. Pode ser essa aqui. Ó, se a gente fazer as integrais e fazer uma separação de variáveis aqui, sei lá o quê, a gente vê aqui, ó, que essa, dimensionalmente, se eu pego a temperatura e passo multiplicando ali pelo ΔS, eu vou ter uma unidade, eu vou ter o calor. Tá? O calor trocado no evento. Vamos lá. Que é o que está acontecendo ali. Então, num gráfico TS, a área do gráfico representa o calor, tá, trocado no evento. Tá aqui bonitinho e é a mesma coisa. Aqui só está em kJ e aqui está nos kJ por quilograma. Diagrama de propriedades envolvendo... tem uma coisa aqui que eu acho legal. Eu coloquei esse gráfico aqui, ó, porque o exemplozinho é tolinho, né? Mas vamos lá. O diagrama TS do ciclo de Carnot.
Represente o ciclo de uma máquina térmica de Carnot em um diagrama TS e indique as áreas que representam o calor fornecido, QH, e o calor rejeitado, QL. E o trabalho resultante líquido, W líquido, sai nesse diagrama. Okay? Por que eu gosto desse grafiquinho aqui tão simplinho, né? Porque ele permite a gente observar que o que nos limita de ter uma eficiência de 100%, se a gente tivesse um sistema ideal, reversível, por que um sistema ideal reversível não tem eficiência de 100%? Porque a gente não está descarregando essa temperatura, esse calor, numa temperatura de 0 Kelvin. Se a gente chegasse ao fundo da escala, ok? Se a gente chegasse ali no fundo do gráfico e a gente conseguisse eliminar calor a algo a 0 Kelvin, esse gráfico aqui, esse trabalho líquido, seria tudo isso aqui. Seria tudo. Mas não é. Ok? Porque tá até ok, né? A gente querer jogar calor a temperaturas bem baixas. Não vou dizer zero, porque, né, o que é o zero? Né? Quantas casas decimais é suficiente para dizer que é zero o suficiente? Não vou pirar nessa ideia. Mas se a gente parar para pensar, aquele LHC, que é o grande colisor de hadrons que tem lá entre Suíça e França, quando ele teve um problema no começo dele, que ele teve que ser interrompido. Eles rodaram, fizeram alguns testes e viu que deu treta. Então, muito rapidamente lá eles pararam a máquina, colocaram ele para operar no que eles chamaram de fase quente, tá? E conseguiram fazer a manutenção. A fase quente daquele troço, aquele anel que tem sei lá quantos quilômetros de diâmetro, era 10 Kelvin. Era a fase quente, 10 Kelvin. Eu fico chocado, tá, com um troço desse. A fase fria eu não sei quanto é. Não parei para pensar nisso. Não fui atrás. Mas eu poderia pensar que digamos que seja 2 Kelvin, 1 Kelvin. Eu podia pegar minha maquinazinha térmica e lá plugo ali na paredinha ali do LHC e tô aí de boa, jogando calor ali a um reservatório térmico gigantesco, tá? Que está a 2 Kelvin. Opa, daí eu consigo uma eficiência muito boa, né? Porque eu tô só um tiquinho acima do zero absoluto, ok? Então, quando a gente para, isso me acalma, isso me faz ter uma compreensão das coisas, de alguns equipamentos, pensando assim, o que limita a gente a física limita a gente, a física do universo limita a gente. Então a gente não vai conseguir ter eficiências absurdas aí, tipo 100%, não rola, tá? Porque é muito mais trabalhoso a gente levar um sistema a uma temperatura muito mais baixa do que a atmosférica e ainda pensar que eu vou usar esse troço que eu tive maior esforço para baixar muito abaixo da atmosférica. Eu ainda vou usar para jogar calor naquilo? Não vou. Não vou. É jogar energia fora. É jogar esforço fora. Não faz o menor sentido. Ok? Agora, se a gente encontrar naturalmente algum sistema que esteja a uma temperatura muito baixa, tipo satélite, satélite pode se dar o luxo de irradiar calor, trocar calor com espaço vazio a uma temperatura ali de 4 Kelvin, né? Porque o espaço vazio tem uma temperatura muito baixa, que eu acho que é uns 4, 2 Kelvin, sei lá quanto, entende? Então ele consegue trocar calor fácil por radiação, porque não tem massa para trocar por convecção e nem tá grudado a nada para ser condução, então troca calor por radiação. Só que, né, ao esforço, ao ambiente específico, né? Daí lá ele consegue trocar calor a uma temperatura, uma fonte fria bem mais fria. O que é entropia? Chegamos então aqui, né, no que é entropia. Como a aula é minha, eu vou falar, eu acho necessário, assim,
fez parte da minha formação, não na graduação, porque na graduação eu não saí com essas compreensões, não. E eu acho que é ok. Até o Senjo fala que, nesse próprio capítulo, ele comenta ali que nós, e eu entendo esse nós como nós comunidade de seres humanos, não temos ainda uma compreensão perfeita do que é entropia. E ele fala, tá tudo bem, a gente também não tem como comunidade, né, uma compreensão perfeita e lógica plena para ser explicada da energia. E olha o quanto a gente usa energia ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia. E a falta da compreensão perfeita não nos impediu de utilizar. Ok? Então, assim, para a vida prática do engenheiro, a entropia às vezes vai ser o troço na tabela. Ok? Mas, para nós que gostamos, né, do negócio, às vezes a gente pode dar uma viajada e uma pensada a mais. Ok? Então, eu peguei esse TED aqui, esse TED Education aqui, que eu acho muito legal, que ele questiona ali o que é entropia, ok? Tem legenda em português, caso queira. Ó, daí eu tirei uns prints, tá? Me fiz isso hoje. Ele comenta, já logo no começo, que ele não gosta da ideia de falar que a entropia é apenas o grau de desordem do sistema, tá? Ele não gosta dessa explicação, porque ele acha que isso pode ser subjetivo e pode ser errado. Então ele dá como exemplo esses dois copos aí, esses dois sistemas, e a gente pode perguntar qual que é o mais desordenado. Mas olha que coisa bonitinha aqui, ó, e homogênea que é essa água aqui. A gente poderia pensar, pô, a água está muito mais organizada do que o gelo, né? Quebrado em cubos aleatórios ali. Só que isso não é uma compreensão exatamente correta, porque se a gente parar para pensar em substância, a entropia do gelo é absurdamente mais baixa do que a do líquido, tá? E a gente vai analisar isso aqui, o porquê dessas coisas, ok? Então, ó, a menor entropia, ela tá no sistema frio ali, tá? Que apesar que tem cara de desorganizado, ele tem uma entropia mais baixa, mas isso tem a ver com a estrutura molecular da coisa. Já vamos chegar lá, ok? Então ele faz para a gente uma ideia de a gente imaginar dois cristalzinhos, tá? Dois grãozinhos cristalinos que possuem 4 partículas e possuem 6 ligações entre os seus átomos, ok? Essas ligações, elas armazenam energia, ok? A energia, ela eu lembro que no colégio eu tinha uma definição, né? No colégio a gente adora definições decoradas, né? Calor é energia em trânsito, né? Mas não sei se dá para pensar. Ah, dá. Não, a energia ela nem sempre está em movimento, porque a gente pode ter, por exemplo, a energia potencial gravitacional e ela tá lá parada, tá lá de boa, ok? Tá lá estável. Mas nesse caso aqui, como a gente está falando, isso aqui sim seria uma questão quase como calor, tá? É uma quantidade de energia, um pacote de energia que a gente poderia entender como calor. O calor é energia em trânsito. Então ele vai estar circulando por aqui, tá? Ele vai sair daqui para lá para cá, para lá para cá e vai ficar passeando ali, porque mesmo que ele esteja em equilíbrio, o calor vai ficar, a energia vai ficar passeando ali numa ideia de equilíbrio dinâmico, ok? Mas vamos lá. Ele considera que ele está montando a ideia ainda, né? Que essa energia ela se representa nessa forma de quantas, né? Que são pacotinhos de energia ou porções que ele desenha como aquele grafiquinho ali, né? Aquelas curvinhas ali, ok? E ele inicialmente distribui então assim, então nesses meus dois cristais, né? Nessas minhas duas estruturinhas cristalinas aqui, eu tenho 6 quantas armazenado na primeira substância e 2 quantas armazenado na segunda, ok? E a gente pode
analisar agora situações, né? Se a gente considera que todos os 8 quanta do sistema vão todos para um corpo só, a gente vai ter toda a energia indo para um lado só, a gente vai ter esse corpo aqui em alta temperatura. Tá? O corpo onde está a energia vai ficar em alta temperatura e o outro vai ficar em baixa temperatura. Okay? Quais são as opções que a gente tem? A gente pode ter essa aqui, é uma opção. A gente tem essa aqui, que é uma outra opção. A gente pode pensar todos esses bloquinhos aqui, todas essas energiazinhas aqui no outro corpo. Tá? A gente pode pensar em 1 quanta desse lado e sei lá quantos do outro lado, e 7 do outro lado, e por aí vai. E a gente vai vendo, então, as possibilidades, que eu acho que isso aqui deve ser uma combinação. Não fui ver se é. Ok? Talvez seja uma combinação meio complexa aqui, não lembro. Não lembro mais. Vocês que estão estudando essas coisas têm que lembrar melhor que eu. Mas, enfim, tem 9.702 microestados possíveis aqui de configuração com esses 12 espacinhos vazios ali de ligação com essas 8 pacotes de energia que podem transitar de um espaço para outro. Ok? Se a gente concentra toda a energia num corpo só, ele fica quente. E se a gente retira a energia do outro corpo, esse corpo que foi retirado fica frio. A gente poderia pensar também num espalhamento. Espalha toda a energia de forma homogênea, tá? Entre os dois cristais, e a gente passa a ter então os 2 cristais mornos. A gente fica ali com um sisteminha morno. Okay? E a gente pode ter configurações diversas. Então um pacotinho só e quase todos os outros lá do outro lado. E a gente vai tendo então essas diferentes possibilidades. No fim das contas, se a gente fizer, eu acredito que eles estão certos porque eu não fui fazer, então estou acreditando, porque eu tenho uma certa confiança naquela instituição ali que faz o TED Education, este aqui, a gente pode ver que quais são as chances de ter 0 no corpo A e 8 no corpo B? É 2 em 100. 2 chances em 100. E a gente vai vendo aqui, qual é a chance de ter 3 em 5? 3 e 5, é 19%. Qual a chance de ter 4 em 4? 4 de cada lado. 21%. Então, ter 4 pacotes espalhados em cada corpo é a configuração que tem a maior probabilidade de ocorrer. Ok? Que é ali 21%. Daí então, entropia é a probabilidade de configuração de cada estado de energia, tá? Que esse corpo poderia ter. É a probabilidade de diferentes configurações de energia. Né? Dá para pensar melhor. Vamos lá. Então, se a gente fizer o grafiquinho aqui e ver aqui 0 para 8, 1 para 7, 2 para 7, a gente vê que a maior probabilidade, tá? Eu não sei se isso aqui está... Não sei. Não sei se é o mesmo gráfico. Mas acho que é. A maior probabilidade está aqui para 4, 4. Ok? Isso quer dizer, a mesma coisa falar a probabilidade é maior, seria a mesma coisa dizer a entropia é maior. A gente pode até... Eu tô pensando nesse assunto já tem um tempo e eu tô achando que pode, sabe? Eu pegar a mesma frase, existe grandes chances, ou melhor, a probabilidade disso aqui acontecer é alta. Eu poderia quase tirar essa probabilidade disso acontecer por entropia. Tá? A entropia disso aqui é alta, porque tem mais chances de acontecer. Ok? Essa aqui é uma configuração muito especial, tá? Porque ela é difícil de ocorrer aleatoriamente. Então a gente só conseguiria fazer isso aqui se a gente de fato atuasse muito nesses dois corpos aqui, retirando energia de um e colocando para outro. Então a gente teria que fazer trabalho para que isso aqui acontecesse, ok? Porque é improvável. Tá? Ele comenta aqui que as chances é de... Quanto é que ele fala aqui? É de 2%. 2% não é tão terrível de baixo, né? Não é tão terrível.
Mas aqui a gente está falando de um sistema com pouquíssimas configurações. Só tem 12 espaços vazios possíveis e 8 pecinhas que a gente está espalhando. Okay? Aqui, essa forma espalhada que a gente tem é a que tem a maior entropia. Por quê? É a que tem a maior chance de acontecer. Ok? Essa aqui tem 21% de chance de acontecer. Essa aqui tem 8, tá? Um desse lado e 7 dos outros. Ele fala partindo de alguma configuração, que eu acho que é partindo dessa aqui. Ou sei lá de qual. Não lembro. Não sei. Eu sei que ele comenta que é 8% de chance de acontecer com que o sólido A, que está nessa configuração quente, ganhe energia. Ok? Eu não sei exatamente qual é o parâmetro inicial que ele está falando, mas de acordo com as probabilidadezinhas aqui, existe uma possibilidade, nesse caso de 8% para essas combinações, de que este pacotinho de energia pule para o lado quente. Okay? O que é completamente contraintuitivo. E não vai acontecer, tá? Calma. E existe 13% de chances do sistema voltar para a condição inicial, que é 2% é ficar em 2% aqui, 2% não, é 2 quanto aqui e os outros 6 ali do outro lado. Ok? O que acontece? Que esse 8 aqui, que é bastante, esse 8 aqui que é muita coisa, ele só existe porque a gente tem, então, poucas combinações e poucas pecinhas, poucos quantos para a gente analisar. Mas se a gente aumentar aqui, eles fizeram essa ideia aqui, aumentar para 600, para 6.000 conexões, ligações e 8.000 pacotinhos de energia, ele aumenta essa probabilidade e separando aqui, né, separando 6.000 para um lado e 2.000 para o outro, a chance de um pular do frio para o quente é essa. Baixa. Bem baixa. Ok? E isso que a gente está falando aqui de um sistema de 6.000 ligações e 8.000 pacotinhos de energia. Tá? Eu não faço ideia quanto que é 6.000 ligações. Eu não sei se é uma proteína, talvez já não tenha 6.000 ligações. Não sei. Tá? Talvez 3 proteínas tenham. 10 proteínas, será que tem 6.000 ligações? Deve ter, conforme a proteína. Tá? O nosso corpo, então, daí já começa a pirar. O copo d'água, meu Deus, né? Daí a gente vai pirando, daí assim, então a gente vê que para aquela combinação ali de 6.000, essa probabilidade já é baixíssima. Já é baixíssima de acontecer do corpo quente ganhar energia. Ela é tão improvável que ela não acontece. Ela não acontece, tá? A entropia, os sistemas vão acontecendo nas suas formas que têm maior chance de acontecer. Ok? Vai para os sistemas de maior chance de acontecer. E aqui eu tenho a minha arte, né, que eu mostrei na aula passada, que eu já comentei dela, né, lá no final da aula passada. Se a gente imaginar que isso aqui é tipo um solzinho, né, que o fulaninho vai lá pegar energia, eu mantive a mesma quantidade de tinta, tá, nesses quadrados, então eu tomei esse cuidado de manter fixo aqui a quantidade de calor, só que o que eu fiz foi fazer um espalhamento, tá? A gente vai aumentando, a gente vai espalhando essa energia, tá? E a gente vê, e a energia quando é concentrada, ela tem alta temperatura, né? O sistema fica com alta temperatura. Mas quando a energia está toda espalhada, a temperatura baixa. Ok? A temperatura vai baixar. Daí a gente pode analisar aqui, para uma quantidade de calor fixa, conforme a temperatura baixa, o que acontece? A entropia aumenta. A entropia aumenta. A gente pode imaginar, tem um outro videozinho que eu gosto, já comentei, numa das aulas, que o cara fala assim, dá um pacote de glitter para uma criança, né? Qual a chance do glitter ficar sempre dentro daquele pacote? Baixa. Né? Então a criança vai abrir, vai jogar glitter para tudo quanto é lado, e esse troço vai se espalhar. As chances dele se espalhar é muito grande.
Quais são as chances desse glitter todo voltar para o pacote? Baixa. Bem baixa. Né? Se eu pensar que isso aqui é um tabuleiro, né, e eu tenho, sei lá, areia ou glitter, sei lá o que, e eu jogo, chacoalho na mão e jogo, tá? Quais são as chances dessa areia parar nessa configuração do bloco 1 aqui? Pouca. A probabilidade é bem pouca. É bem pequena. Tá? Bem pequena. No universo isso aconteceu, né? Por que formou estrela? Ah, porque as massas se aproximaram, daí tem um troço chamado gravidade, né? Daí rola ali uma força-peso, daí rola, sei lá, posso pensar talvez que rolou um trabalho da força-peso? Acho que sim, acho que eu posso pensar nisso. Então rolou um trabalho da força-peso que fez com que essa massa se agregasse, tá? Da mesma forma que se fosse glitter eu teria que passar o aspirador de pó, fazer o meu trabalho para juntar de volta o glitter, para juntar o hidrogênio que estava solto na atmosfera, no universo, precisou de gravidade, fazer um trabalho de força-peso, juntou tudo, fez o Sol. Ok? O universo vai acabar como? Morno. Vai acabar espalhadinho. Tá? Porque as estrelas vão explodindo, daí a massa vai dissipando, nananã, e vai indo. Ok? Vai espalhandinho as coisas. Uma outra coisa que o livro fala, o Senjo comenta, se a gente pensar em sistemas mecânicos aqui, né? Se a gente parar para olhar essa roda aqui que está dentro do tanque, e dentro do tanque as moléculas têm, as partículas de água, as moléculas de água, elas estão se deslocando de forma aleatória, cada um para o seu lado. Tá? Quais são as chances de todas essas moléculas de repente começarem a se organizar e falar, não, empurra tudo para o mesmo lado. Ah, vamos, ó, tudo empurrando para o mesmo lado, 1, 2, 3 e já. Baixa, né? Bem baixa. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Agora, porque é um sistema muito aleatório, muito bagunçado, muito espalhado. Muito espalhado. A energia está ali. A energia existe, ela está ali. Mas está muito espalhada. Tá? Quando a gente faz alguma coisa, que nesse caso talvez eu até pense de novo que talvez seja trabalho do força-peso, porque o que está acontecendo aqui é que essa energia potencial gravitacional está empurrando isso aqui para baixo, e a gente espreme, né, esse escoamento aqui numa condição tão específica que eu consigo criar uma organização aqui da energia, né, um aumento da sua qualidade a ponto de, opa, agora sim eu consigo gerar um trabalho útil. Ok? Porque eu consegui dar uma organizada ali naquele sistema. Mesmo que no pedacinho ali particular. Tá acabando. Tá acabando. Relações TDS. Ok? São aqui, ó, a forma diferencial da equação de conservação de energia para um sistema fechado, estacionário, massa fixa, contendo uma substância compressível simples, pode ser expressa por um processo internamente reversível por o calorzinho trocado, o calorzinho infinitesimal trocado num processo internamente reversível, menos o trabalhinho gerado num sistema, ou o trabalho feito sobre, ou não, é o trabalho que sai, né? É o trabalho que sai. Menos o trabalho que sai do sistema vai ser igual à variação da energia interna. Ok? Primeira lei, balanço de energia. O que a gente tem? Que o calorzinho infinitesimal de um processo internamente reversível é igual à grandeza TdS. Tá? Não quer gravar esse? Lembra que o ds é igual ao dq sobre t. Sobre t. Ok? E a gente já lembra disso aí. Lembrar do gráfico ajuda, porque a gente vê que o produto de temperatura e entropia dá calor. Ok? O trabalho infinitesimal de um sistema fechado, massa fixa, qual é o único trabalho que resta para esse corpo, para esse sistema fazer? É trabalho de fronteira, que é o que a gente viu no capítulo 3 ou 4. Ok? Que é quando a pressão fica constante e a gente tem uma variação de volume. Daí, a gente pode reorganizar
nessa equação um TdS, que é igual a um du, que é o diferencial da energia interna, mais o trabalho de fronteira PDV. Segundo Senjo, esta é a equação de Gibbs. Ok? Que é o quê? Qual que é o legal dessa equação? Ela já é uma relação entre diferentes propriedades termodinâmicas que que podem nos ajudar a encontrar a entropia. Ok? Olha, eu acho que esse aqui é a parte da termodinâmica que eu acho mais complicada de todas que eu já fui exposto. Tá? Não fui exposto a termodinâmica muito avançada, na minha opinião. Acho que não. Tá? Como talvez isso seja característica das engenharias dos programas que eu fiz, né, de mestrado e doutorado. Mas como eu estava estudando processos, né, então eu estudei geração de vapor, estudei refrigeração, e dentro da refrigeração, o mais tenso que eu vi foi esse cálculo de equações de estados. Tá? Pegar a equação de estados termodinâmicas, trabalhar, fazer essas integrações para lá e para cá, e é basicamente assim, o que tem que ser feito para a gente construir a tabela termodinâmica. Okay? Eu acho isso complicado. Pode ser gostoso e desafiador? Pode. Talvez outra coisa que não tenha me encantado muito é eu ter a ideia de que eu tenho um cálculo não muito bom. Não gosto do cálculo que eu fiz. O cálculo de vocês é absurdamente melhor do que o meu, tá? Do que o que eu tive na minha graduação. E talvez vocês tenham mais facilidade de pegar equações de estados e enfrentar elas mais de boa. Ok? Mas vamos lá. O único tipo de interação do trabalho com sistema fechado compressível simples pode experimentar é o trabalho de fronteira, que está aqui. Ok? É os PDV. Tanto na sua forma kilojoule ou kilojoule por quilograma. Ok? Se a gente pensar agora no sistema aberto, a gente pode pegar o PV aqui, lembrar, né, que entalpia é 1 mais PV, e a gente pode derivar então a entalpia, fazer a sua formazinha infinitesimal e abrir o produto PV aqui em PDV ou VDP, né, que seria o produto, entendo isso como regra do produto da derivação, ok? A gente pode resultar aqui em, cadê? E lembrando que TdS é du mais PDV, ok? A gente pode organizar, du mais PDV, daí a gente fica então com TdS é igual a dH menos VDP. Mais outra equação de estado, ok? Que agora relaciona entalpia, volume específico, pressão, temperatura e entropia. Ok? Essa aqui vai relacionar com sistemas abertos. Botou entalpia, é sistema aberto. Trabalhou com energia interna, é sistema fechado. Penso assim, até agora não vem dando errado. Ok? Essas relações TdS elas foram desenvolvidas tendo em mente um processo internamente reversível, uma vez que a variação de entropia entre dois estados deve ser avaliada ao longo de uma trajetória reversível. Porque a gente viu lá no começo, num bloquinho bege que estava aqui no canto, que a entropia ela é a grandeza de Q sobre T em um processo internamente reversível. Se não fosse internamente reversível, aquela grandeza de Q sobre T não ia dar a entropia. Tá? A entropia, então, ela vem desse sistema internamente reversível. Okay? Entretanto, os resultados obtidos eles são válidos para processos reversíveis e irreversíveis, uma vez que a entropia é uma propriedade e a variação de uma propriedade entre dois estados não depende do tipo de processo pelo qual o sistema passa. Ele depende apenas do quê?
dos estados. Tá? A propriedade depende apenas dos estados termodinâmicos. Então, se ocorreu um processo lá, uma expansão numa turbina, que é altamente entrópica lá, geradora de entropia, e a gente conseguiu medir temperatura e pressão na entrada, temperatura e pressão nas saídas, se não for saturado, ou talvez temperatura e título na saída, se for saturado. Porque se for saturado, temperatura e pressão não são independentes. Daí, com isso, com duas propriedades independentes, a gente consegue, então, determinar qual é o estado, qual é a entropia daquele estado. Porque, né, cada estado está relacionado a uma entropia. E com isso, então, a gente consegue analisar a entropia naqueles pontos, porque a gente define ele a partir do estado termodinâmico. Então, a gente consegue fazer uso da entropia tanto para processos reversíveis quanto para processos irreversíveis. Está acabando. Relações explícitas para as variações de entropia na forma diferencial. Se a gente quiser relações explícitas, está aqui. Quer explícita? Toma. Tá? Basicamente, o que ele fez foi dividir tudo por T. E aqui, deixa eu ler o que tem de útil aqui. A variação de entropia durante um processo, ela pode ser determinada pela integração dessas equações entre os estados inicial e final. Entretanto, para efetuarmos essas integrações, nós precisamos conhecer a relação entre du ou dH e a temperatura. Tá? Como é o caso aqui, coisa que a gente viu e entendeu e gostou e aceitou, tá? Para gases ideais é uma opção, para gases ideais é uma relação. Quer uma relação de energia interna com temperatura? Tem. De entalpia e temperatura? Tem também. Tá? Bem como, além dessas relações, né? Bem como a equação de estado da substância, como a equação de estado ideal que é PV igual a RT. Para substâncias em que as relações encontram-se disponíveis, a integração é direta. Se não, tem que trabalhar e buscar uma termodinâmica mais intensa aí. Ok? Para a próxima aula, vamos terminar o capítulo 7 e a gente vai aqui fechar com a nossa bonito balanço de entropia. Ok? Eficiência isentrópica. Isso aqui daí faz parte daí do meu dia a dia de trabalho. Tá? Que é usar a entropia. Eu sou usuário da entropia. Tá? Eu nunca precisei desenvolver uma equação de estado. Tá? Alguns trabalhos vão precisar. Podem ser trabalhos muito interessantes. Ok? É isso. Muito obrigado.